Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um elemento de máquinas bem simples, né, e muitíssimo utilizado na indústria, né, que são os anéis elásticos, tá bom? Vai ser uma aula bem tranquila, bem simples. Vamos falar aí de que consiste os anéis até recomendações de uso, tá bom? Então começando com para que servem os anéis elásticos, né? Então, olha só, gente, os anéis elásticos eles têm vários nomes, né? Anéis elásticos, ou anéis de retenção, ou mesmo anéis de trava. Né? Então, são elementos de fixação também, né? E eles são utilizados para impedir ou então limitar o deslocamento axial de um elemento mecânico. Né? O que é deslocamento axial? É deslocamento aqui ao longo do comprimento do eixo, tá? Nessa direção aqui, ó. Né? Então esse anel ele vai fixar, né, no eixo a posição aqui de um elemento de máquina. Nesse desenho aqui é um rolamento, né? Poderia ser uma engrenagem, poderia ser uma polia, né? Qualquer elemento de máquina que tenha que ser fixado de alguma maneira em um eixo que gira, tá bom? Essa é a função do anel elástico. A gente vê algumas aplicações, né? Isso é aplicado em torneira, né? Em conjuntos como esse de rolamento e tudo mais. Sobre a construção dos anéis metálicos. Né? Então, a gente vai ver em detalhes lá para frente, né? Esse anel elástico ele vai ter a função de abrir e fechar. Né? Ele vai aumentar ou diminuir o diâmetro desse anel para poder realizar a montagem. Né? Então, ele é confeccionado geralmente em aço mola, né? Que é um aço que ele tem um grande módulo de elasticidade, a gente vai ver, lembrando aqui da resistência dos materiais, né? Ele tem uma capacidade de se deformar elasticamente, né? Fazendo com que, cessado o esforço, o material volte à posição original. Isso é a característica do regime elástico de deformação do material. E o aço mola ele tem uma capacidade de se deformar e voltar à posição inicial bem grande. Tá? Ele tem a forma de um anel, né? Um anel cortado, então ele não é completo aqui, ele é cortado. Né? E ele é alojado, né, no canal, né, do eixo. Né? Pode ser na ranhura, né? Externa ou na ranhura interna, né, de um elemento aí. Né? Vamos ver mais em detalhes. Aqui tem uma figurinha, né, de um anel elástico que é utilizado para montagem em eixos. Né? Então vocês vejam, o diâmetro interno aqui ele tem a forma circular. Essa forma circular é que vai ser encaixada no eixo. Existe um outro tipo de anel que essa orelhinha aqui ela é voltada para dentro. Então o que é circular é o diâmetro externo. Né? Então esse aqui é o típico anel elástico que é montado em furos. Né? Em diâmetro circular está na superfície externa do anel. E esses daqui, né, são encaixes para utilizar a ferramenta de montagem que a gente vai ver mais para frente. Então aqui são desenhos esquemáticos de como eles são montados. Né? Então, no caso de anel elástico para furos, né, então eu tenho um furo aqui que ele está cortado, né, tá uma seção em corte aqui, e eu tenho aqui o degrauzinho que é a ranhura que é feita no interior do meu furo. É nessa ranhura aqui que o anel elástico vai estar sendo posicionado. Né? Vocês entenderam? E aqui com anéis elásticos que vão ser montados em eixo, né, é o contrário. Né? Eu tenho o eixo aqui, né, eu vou ter uma ranhura, né, no eixo que vai me diminuir aqui o diâmetro, né, lá no fundo da ranhura. E o anel elástico, com essa seção circular, ele vai ser posicionado aqui por fora, né, desse eixo aqui. Ó. Bom, com relação às funcionalidades dele. Né? Então, existem várias normas, né, que elas padronizam aí a construção dos anéis elásticos. Duas normas bem conhecidas que eu vou citar aqui é a DIN 471 e a 472. DIN é uma norma alemã, né? Ela é muito utilizada para esse elemento de máquina. Essa norma DIN, né, ela é utilizada para anéis elásticos que vão ser montados em eixos. Tá? Então olha só como é que acontece. Aqui eu tenho um desenho esquemático de uma montagem mecânica. Eu tenho o eixo aqui,
né, montado num canal, num furo. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um ressalto que ele segura, isso aqui é um rolamento, isso aqui é um desenho em corte de um rolamento. Existe um ressalto no eixo que segura o rolamento para impedir que ele vá da direita para a esquerda. Né? Agora, nada impediria do rolamento sair para a direita aqui, escapar para a direita. Né? Então, para isso, eu posiciono aqui um anel elástico que vai ter essa função. Vai ter a função de impedir que o rolamento se desloque para a direita, nesse caso aqui, ó, com relação ao eixo. Tá? Nesse caso aqui, né, a gente vê, está representado aqui nessa setinha, a força axial que o anel elástico vai estar fazendo sobre o rolamento, ele vai ter essa direção e esse sentido aqui. Né? Existe uma outra norma, que é a DIN 472, que é utilizada para elementos de máquinas, para anéis elásticos, né, que são utilizados em furos, né, como esse daqui. Né? Então, repetindo aqui, né, a gente percebe que o anel elástico é para furo quando a seção circular que ele tem, né, fica no diâmetro externo da peça. Esse diâmetro externo circular é o que vai se encaixar nessa ranhura aqui do furo. Tá? Então aqui é um desenho esquemático em corte também de um outro rolamento que utiliza aqui um anel elástico para furos. Né? Então vocês vejam, né? Aqui eu tenho um ressalto que vai impedir que o rolamento se desloque aqui para a esquerda. Né? Nada impediria que o rolamento fosse para a direita. Então eu posso posicionar um anel elástico aqui no furo, certo? Para segurar, né, essa pista superior aqui do meu rolamento. Tá? E a força que vai estar atuando sobre ele é uma força como está representada nessa figurinha aqui. Ó. Tá bom? Bom, tem um videozinho aqui, né, que está bem didático, então eu preferi colocar para vocês escutarem aqui esse videozinho, tá bom? Sobre funcionalidade dos anéis elásticos. Essa semana a gente vai começar a dar uma olhada na parte de anéis elásticos, que são esses caras aqui e esses caras aqui. Basicamente esses aqui são anéis elásticos externos e esses aqui são anéis elásticos internos. Quais são as diferenças entre os dois? Primeiro, a aplicação geral dos dois. Eles servem para a gente fazer, a gente travar um elemento quando a gente fala no sentido axial de uma força. O que isso quer dizer? Quando eu tinha na semana passada a chaveta, a minha chaveta está lá dentro, ela impede que a engrenagem não gire quando o eixo está girando. Isso a gente fala que é uma trava no sentido radial, ou seja, estou travando no sentido do raio do meu eixo, certo? Quando eu estou falando no sentido do comprimento, eu estou falando no sentido axial. Então o que acontece? A minha chaveta está lá dentro, gira a engrenagem, ele está girando o eixo junto, mas não tem nada que impede a minha engrenagem de sair fora, certo? Para isso eu vou arrumar um elemento chamado anel elástico. Então aqui, ó, tenho um alicate de anel elástico, eu vou arrumar ele ali, ó, arrumei ele ali na travinha e a minha engrenagem já não sai mais fora. Então ele está travando, se vocês olharem ele ali, ele está travando no sentido axial. O que acontece? Quando eu tenho o meu anel elástico com as perninhas para fora, ou seja, para baixo, ele é um anel elástico externo. Ele vai ser encaixado em eixos, porque ele é externo, então ele vai ser encaixado por fora de um eixo. Igual foi dessa forma que eu encaixei aqui na engrenagem. Quando ele tem as perninhas para cima, ó, se olhar as perninhas dele não tem aquela partezinha para baixo, ela é para cima, ele é encaixado num furo, certo? Então ele vai ter um furo nesse diâmetro, eu vou apertar ele, ele vai encaixar. Bom, aqui eu tenho a montagem basicamente daquele mesmo sisteminha que eu estava mostrando para vocês ali no software. Tenho o anel elástico aqui. Se eu tentar puxar a minha engrenagem, ela não sai, porque o anel elástico
a engrenagem bate no anel elástico. No momento que eu tiro o meu anel elástico daqui, a minha engrenagem sai do eixo. Às vezes ele não serve simplesmente para fazer com que ela não saia. Às vezes ela tem um certo joguinho, ele serve só como um batente para não deixar com que a engrenagem, polia, etc. não vá mais para lá do que eu queria, certo? Bom, esse anel elástico que está aqui, então, perninhas para baixo, é um anel elástico externo, porque ele veste por fora do eixo. O outro anel elástico, que é esse aqui, tem as perninhas para dentro. Não sei se vocês tinham conseguido ver bem no vídeo. E ele vai ser encaixado num furo, certo? Então eu tenho aqui no meu eixo, eu tenho uma furação, aí eu tenho ali o rasguinho para o anel elástico, da mesma forma que eu tenho um rasgo para o anel elástico externo aqui também. A função dele, então, geralmente é para segurar rolamento. Ele serve para segurar alguns outros componentes também, dependendo da montagem, mas a principal é essa. Tem um rolamento lá dentro do furo. Se eu tento puxar ele para fora, ele não sai. No momento que eu tiro o meu anel elástico, eu consigo sacar o meu rolamento, certo? Então a função deles é basicamente essa. Bem didático, né, gente? Essa semana. Tranquilo, né? Legal, gente. Então, conhecendo aí a funcionalidade, né, dos anéis elásticos principal, vamos detalhar um pouquinho a questão das ferramentas de montagem, então, dos anéis, né? Então, na verdade, são alguns tipos de ferramentas, né? Elas podem ter tanto o bico reto como o bico curvo, né? Essa pontinha aqui, ó, né, que vocês estão vendo nessa figura, ela serve exatamente para encaixar naquele furinho que eu tenho do anel elástico, né? Então, se eu apertar aqui essa chave, né, ela vai fazer com que esses furinhos se aproximem, vai diminuir o diâmetro externo, eu vou conseguir sacar fora esse anel elástico aqui, ó, né? No caso do anel elástico externo, é a mesma coisa, né? Eu encaixo a pontinha aqui nos meus orifícios do anel elástico, né? Eu faço ele se aproximarem, aproximando ele diminui o diâmetro, ele aumenta, ou melhor, né, nesse anel elástico externo, o movimento vai ser no sentido de aumentar o diâmetro, né? Aumentando o diâmetro, né? Afastando aqui os furinhos, eu aumento o diâmetro externo, encaixo no rasgo do meu eixo, na ranhura do meu eixo, e aí, quando eu solto a ferramenta, ele vai se ajustar ali no canal, certo? Legal. Então, de novo, vamos ver o nosso amigo descrever essas ferramentas. Ó, quando eu tenho um anel elástico externo, então, o que acontece? Eu tenho um alicate, só um minutinho, eu tenho um alicate, ele vai encaixar aqui, eu aperto o alicate, o anel elástico abre, certo? Quando eu tenho um anel elástico interno, ele vai ser o contrário, eu encaixo ele nas perninhas, eu aperto e ele fecha. Por quê? Porque ele precisa diminuir de diâmetro externo para ele encaixar dentro do furo, certo? Os alicates, então, seguem da mesma forma. Apertei, se ele abriu, ele é um alicate para anéis elásticos externos. Se eu apertei e ele fechou, ele é um alicate para anéis elásticos internos. Tem alguns tipos: bico reto, quando ele tem as perninhas retas; bico curvo, quando a perninha faz uma certa curva, que nem esse daqui. Então, apertei e abriu, anel elástico para alicate para anéis elásticos externos. Nesse caso, bico curvo; nesse caso, bico reto. Quando eu apertei e ele fechou, alicate para anéis elásticos internos. Nesse caso aqui, bico curvo. Aqui eu tenho um outro modelo, bico reto também, certo?
Tranquilo, né, gente? Acho que ficou bem claro, né? Tipos de anéis, gente, né? Existem vários formatos, formas geométricas diferentes de anéis. A gente pode classificar em duas grandes categorias, né? Anéis para eixo, então, como a gente viu, né, ele tem o contorno interno, o diâmetro interno circular, né, para se encaixar na ranhura do eixo, né? Ou anéis para furo. Né? Anéis para furo é o contrário, né? O diâmetro externo que é circular. Tá bom? E ele pode ter algumas variações de forma aqui, né? Então, se a gente pegar um catálogo, né? Isso aqui é o catálogo de um fabricante de anéis, né? A gente pode até ver a referência às normas, né? Então, todos esses anéis, a maioria deles, né? Eles têm algumas normas internacionais, né? Que regem a fabricação e a geometria desses anéis. Então, DIN 471 é aquela que está relacionado a anéis externos, né? Para eixos. Então, essa aqui é a forma que a gente mostrou, né? Tem algumas espessuras diferentes aqui. Existe um outro tipo, né, de anel elástico para eixo, que é o chamado de anel RS, né, que ele é construído conforme a DIN 6799. Eu não preciso de uma ferramenta para abrir o diâmetro, né? Eu vou encaixar, vou dar pressionar uma força aqui, né? E essa força vai fazer com que o anel se deforme inicialmente, e aí depois, quando ele estiver encaixado na ranhura, ele naturalmente vai se fechar, tá? Então esse aqui eu preciso de um martelinho, né, para fazer a instalação desse tipo de anel, né? E tem outros, né? Então aqui são alguns tipos, né? A gente vê que tem alguns anéis especiais desse fabricante, né, com geometrias mais diferentes. Tem aqui um tipo de anel para eixo que tem um ressaltozinho aqui, né? Esse ressaltozinho aqui ele pode ajudar no posicionamento do anel, né? Para furos também, com seu ressalto, né? Conforme a DIN 984. A maioria dos anéis eles têm as suas normas. Quando não tem, o próprio fabricante coloca seu nome aqui, né? Nesse caso é o fabricante Reno. Então vocês vejam, tem uma variedade grande de anéis, tanto em milímetros quanto em polegada. Tá? E como é que a gente faz então a seleção desses anéis? A gente olha no catálogo, gente, né? Então existem aí, a gente procurar no Google, né, fabricante de anel elástico, a gente encontra uma série de fabricantes diferentes. Todos eles mostram tabelas, né? E nessas tabelas dão as dimensões principais, tanto do anel como do rasgo que ele vai ser instalado, né? Então, tem vários, né? Então isso aqui só para vocês terem uma ideia, né? E eu trouxe mais em close, né, para vocês entenderem um pouco, uma figura de um catálogo aí de anel elástico, no caso, anel elástico para eixos, né, externo. Então existem algumas dimensões, que são as dimensões básicas. Como é que eu seleciono qual que é o anel elástico adequado para o meu uso? É pelo diâmetro do eixo, né? Então esse D1, que é a primeira coluna aqui, ó, é o diâmetro externo do eixo que eu vou instalar, né? No caso de anel elástico para eixos, né? Então nessa tabela, né, ela vai fornecer então para um diâmetro externo qual que é o tipo de rolamento, né? E aí nesse rolamento dá todas as medidas que ele tem. Então nesse caso aqui, se for um anel elástico para um diâmetro de 10 milímetros, ele vai ter uma espessura S de 1 milímetro, né? Vai ter um diâmetro interno, né, de 9,3 milímetros, né? E aqui, você separa essa letrinha aqui, ela indica a tolerância dimensional desse anel, né? Isso aqui na disciplina de metrologia, talvez vocês vejam como que significa esse H11 aqui, ó. E por aí vai, né? Essa cobrinha aqui significa aproximadamente, tá? Então onde tem essa cobrinha é a medida aproximada, né? Das orelhas, né? do anel e tudo mais. O que mais que tem de interessante aqui, gente? Importante. Aqui também tem algumas medidas, né? Então vocês vejam, com relação ao eixo, né? Eu tenho D1 é o diâmetro do eixo, D2 é o diâmetro do rasgo do eixo, então o diâmetro interno aqui do meu canalzinho que eu vou ter que fazer, né? É o D2 que a tabela me dá aqui também para o anel que eu escolher. E eu tenho a espessura
do rasgo do eixo também, né? Então isso aqui é normalizado. O rasguinho aqui, né, ele é dado, né, como uma medida mínima que o anel vai ser encaixado aqui, ó. E com relação ao próprio anel, né, a gente tem o diâmetro interno do anel, que é esse D3, e tem a espessura do anel, que é esse S. Então, eu olhar uma tabela, vai ser muito fácil reconhecer as medidas do anel elástico que eu vou ter que utilizar dimensionalmente aqui, né? Além disso, além da questão dimensional, tem alguns cuidados que eu preciso ter para escolher e utilizar os anéis elásticos, né? Então, aqui algumas recomendações para esse uso. Primeiro é o seguinte, não é só dimensão, eu preciso me preocupar com o material do anel que eu vou utilizar, né? Então, eu tenho que comprar a dureza do anel adequada aos elementos que eu vou trabalhar com ele aí, né? Se eu tiver um anel com uma dureza menor do que o meu elemento, ele vai se desgastar muito facilmente, né? E como ele não é muito espesso, ele pode até ser que se rompa, né? Então, a resistência mecânica, né, ou através do limite de resistência ou através da dureza, eu tenho que selecionar o material do meu anel elástico. Algumas falhas vão poder acontecer, né? Normalmente elas estão associadas ou a defeito de fabricação ou condições de operação, por exemplo, vibração, impacto, alta temperatura, atrito excessivo, tudo isso pode danificar o meu anel elástico, né? Outra coisa importante, o anel na montagem ele nunca deve estar solto, né? Ele deve estar alojado, né, no fundo da canaleta com uma certa pressão, ele não pode rodar. Então se eu instalo um anel e ele está girando dentro do meu rasgo, né, dentro da minha ranhura, isso está errado, né? O anel ele precisa estar pressionando o fundo da minha ranhura aí. A superfície do anel deve estar livre de rebarbas, oxidações, fissuras, isso é meio natural, né? Em aplicações sujeitas à corrosão, os anéis devem ter um tratamento anticorrosivo. Então eu tenho vários tipos de tratamento superficial que eu posso fazer no material, né? Desencagem, a aplicação de níquel, né? Tenho vários, né? Cromo, né? Tenho vários deposições, né, superficiais, que é chamado de tratamento superficial, que eu posso fazer no meu anel. E como eu mostrei para vocês, a gente tem que utilizar, né, a ferramenta adequada para fazer a montagem desse anel. Tá bom? Então, tranquilo, né, gente? Bem simplesinho, né? Mais um elemento super importante aí. Então, sempre que a gente tem um componente que precisa ser fixado num eixo, né, no seu comprimento, né, axialmente, eu vou utilizar, né, um dos recursos é esse anel elástico aí. Tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo por isso é hoje, né? Por hora é hoje. Essa semana vocês vão ter uma atividade proposta que vai ser referente a elementos de máquinas que vocês viram na semana anterior. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa é só dar um toque. Abraço.